E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, dá o que pensar. Você já parou para se perguntar como as notícias que chegam até você são de fato produzidas? A gente vai analisar um estudo que explora o que o autor chama de a engrenagem oculta da mídia. E ó, antes de mais nada, um recado super importante. Toda essa discussão que a gente vai ter aqui é baseada numa pesquisa feita pelo pessoal do Código Aberto. Eles são uma mídia independente que vive de doações. Então, se você curtiu o conteúdo e quiser fortalecer o jornalismo deles, a chave Pix está aí na tela. Fica a dica. Bom, vamos lá. Qual que vai ser nosso caminho hoje? Primeiro, a gente vai entender o que seria essa tal de engrenagem oculta. Depois, vamos passar pelas fábricas de consenso, pelos novos ministérios da verdade, ver como a América Latina entra nessa história e, por fim, qual é a resposta que o autor propõe para tudo isso. Então, a ideia central do estudo é a seguinte: as notícias não brotam do nada. Não são reflexo espontâneo da realidade. Elas seriam, na verdade, o produto final de uma máquina bem complexa e quase invisível que trabalha nos bastidores para moldar o que a gente pensa sobre o mundo. E para explicar o funcionamento dessa máquina, o autor usa um conceito-chave: hegemonia cultural. A ideia aqui é que a dominação mais poderosa não é a que usa força, mas aquela que faz tudo parecer normal, natural. É quando um certo modo de ver o mundo se torna tão comum que a gente nem para pensar que poderia ser diferente. Certo, mas como se fabrica esse consenso? O estudo argumenta que algumas instituições, como os famosos think tanks, governos e grandes corporações, funcionam como verdadeiras fábricas de consenso, produzindo as ideias que depois viram o senso comum. O estudo aponta o dedo para alguns desses grandes jogadores. Nomes como Atlantic Council ou CSIs são descritos como uma espécie de parlamento paralelo, sabe? Um lugar onde as grandes narrativas e políticas são pensadas e cozinhadas muito antes de virarem manchete de jornal. E aqui a análise segue aquela dica de ouro do jornalismo: siga o dinheiro. Essa tabela mostra de forma bem direta a ligação entre esses centros de poder intelectual e gigantes da indústria de defesa, de energia e de tecnologia. A pergunta que o autor deixa no ar é: será que dá para a gente separar as ideias dos interesses de quem paga a conta? Beleza, já falamos dos think tanks, mas a engrenagem, segundo o estudo, tem mais peças. Agora a gente entra no que ele chama de novos ministérios da verdade, as grandes agências estatais e, claro, as onipresentes Big Techs. E aqui, o que impressiona é a escala da coisa. Dá uma olhada nesse número, quase US$ 1 bilhão. Esse é o orçamento previsto da USAGM, a Agência de Mídia Global do Governo dos Estados Unidos. Para colocar em perspectiva, isso é mais do que o orçamento de ministérios inteiros em muitos países do sul global. E essa agência, bancada com dinheiro público americano, opera uma rede global de emissoras, como a famosa Voz da América. Para o autor do estudo, na prática elas funcionam como um braço da política externa dos Estados Unidos, projetando a sua visão de mundo para todos os cantos do planeta. Tá, e as Big Techs, onde elas entram nessa história? O estudo aponta, por exemplo, para o financiamento das agências de checagem. Este gráfico mostra que o Google e o YouTube são de longe os maiores financiadores do Fundo Global de Fact-Checking. A questão que fica é: um ecossistema financiado assim pode ser totalmente neutro? É a partir daí que o estudo chega a uma de suas conclusões mais fortes: a de que as grandes plataformas, como a Meta, acabam controlando o debate público ao terceirizar a verificação de fatos para parceiros. Para o autor, isso seria, na prática, uma forma de privatizar a censura. Ok, a gente viu a teoria, a estrutura, mas e na vida real? Como tudo isso se aplica? Segundo o estudo, a América Latina, e o Brasil em especial, têm funcionado como uma espécie de grande laboratório para essas estratégias. O autor descreve um modelo de implementação que parece seguir uma receita. Primeiro, um projeto piloto é lançado num país considerado estratégico. Depois, ele recebe financiamento pesado das Big Techs e de outras instituições internacionais. Se o modelo dar certo, ele é estudado, aprimorado e exportado para o resto do mundo. E para não ficar só na teoria, a análise traz exemplos bem concretos aqui do Brasil. Ele cita iniciativas como o Projeto Comprova, as parcerias da Meta com agências de checagem como Lupa e Aos Fatos, e os investimentos em redações e na formação de jornalistas como parte dessa grande rede transnacional. Ok, o autor pintou um cenário bem complexo, né? A pergunta que fica é: e agora? O que fazer? A partir daqui, o estudo começa a desenhar uma possível resposta, uma forma de construir uma contranarrativa. A questão é bem direta.
Diante de uma máquina de consenso que parece ser tão gigantesca, tão bem financiada e tão articulada, como é possível sequer pensar em enfrentá-la? Existe uma saída? A solução proposta pelo autor é uma mudança radical de mentalidade. É sair de um jornalismo que ele chama de tradicional, reativo, que corre atrás dos fatos, para um jornalismo estratégico, que seria ofensivo, disciplinado e focado em construir ativamente as suas próprias narrativas. E como funcionaria esse tal de jornalismo estratégico? O autor define alguns princípios: ter disciplina para manter uma narrativa coesa, entender a cooperação entre veículos como uma questão de sobrevivência, focar no impacto político da informação e pensar a cobertura como campanhas e não como pautas diárias isoladas. E o argumento do autor chega a seu ponto, digamos, mais contundente nesta frase. Para ele, o que está em jogo não é um simples debate de ideias, mas uma verdadeira guerra de informação. E nesse cenário, ser neutro seria o mesmo que ser cúmplice. Agir de forma dispersa seria fraqueza. E a gente termina com essa provocação final do estudo, que é para a gente levar para casa e refletir. A pergunta que fica no ar é: afinal de contas, um país pode ser considerado verdadeiramente soberano se ele não tem controle sobre as suas próprias informações? Sobre as suas próprias narrativas? Fica aí a questão.